Boa noite a todas, todos e todes. Hoje nós temos mais uma edição do Elabora Entrevista para conversar sobre alimentação em tempos de pandemia, com a nutricionista Mainara Souza e a psicóloga Amanda Cristina Moura. Meninas, obrigada por aceitarem o convite. Boa noite para vocês. E eu Boa queria que noite. vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público, falando um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Vamos começar pela Amanda, por ordem alfabética. Vamos, boa noite. Obrigada às meninas do Elabora pelo convite. Estou conhecendo a Flávia, a Nayara a gente já se encontrou em outros momentos, né? E, bom, eu sou psicóloga clínica, trabalho com demanda de ansiedade, estresse, depressão. Essa não é minha primeira carreira, não é minha primeira profissão. Eu me formei em artes, fui bailarina clássica, e aí depois migrei para psicologia. Nesse momento de pandemia, tive a oportunidade de mudar de ambiente de trabalho. Agora eu estou na Mova, Espaço Terapêutico, que é um espaço novo aqui em Taubaté. Então, estou cheia aí de esperança para essa fase nova, etapa nova. Bacana. Mainara? Oi, muito obrigada pelo convite. Estou inaugurando aqui a equipe Elabora, né? A gente estava falando sobre isso, inclusive, né? Bom, eu sou nutricionista, me formei em 2007 e trabalhei 10 anos na área hospitalar. Meu primeiro emprego foi no Hospital AC Camargo, em São Paulo, que é um hospital referência em oncologia. Lá eu fiquei por 6 anos e trabalhei aqui no Hospital Regional em Taubaté, fazendo gestão de pessoas e fiquei por mais 4 anos. Hoje eu atendo no Elabora, muito feliz em fazer parte da equipe. Atendo também na Casa Mulher e Vida, que é uma ONG, que atendo gratuitamente lá todas as terças-feiras. E atendo também como voluntária na Casa Gesto, que é uma casa de apoio ao paciente oncológico, que está fechada por conta da pandemia, mas logo, se Deus quiser, a gente vai voltar. Bacana, gente. Vou começar já com a primeira pergunta e vocês vejam aí como é quem responde primeiro, como é que vocês fazem a interlocução das áreas aí, tá? Tá Bom, joia. a vida de todo mundo ficou mais complexa, mais difícil na pandemia, né? Por isso, algumas pessoas acabam dando preferência, às vezes, por alimentos industrializados, porque acham que é mais rápido, que é mais prático, né? Qual o olhar da nutrição sobre essa decisão de alimentação, né? E quais dicas que vocês podem dar à população para facilitar o manejo dos alimentos nas refeições, de forma que elas sejam mais saudáveis? Então, a pandemia deixou. Amanda, vou começar, tudo bem? Tudo bem. Então, a pandemia deixou a vida de todo mundo de virada de cabeça para baixo, né? Veio aí num susto, e aí a gente teve que se adequar a essa nova realidade, né? Trabalhando em casa, com as crianças em casa, com essa demanda do trabalho das crianças, a organização da casa. E aí a gente também tem mais uma coisa para se preocupar, mais um desafio, que é a alimentação diária, né? E com essa correria, a gente acabou, a maioria dos brasileiros, né, acabaram optando por essas, refeições mais rápidas, por conta de toda essa demanda, por conta desse cansaço do dia a dia, e aí chega no final do dia, principalmente, eles querem sossego, né? E aí aumentou o consumo aí desses alimentos ultraprocessados, né? Que a gente fala que são os alimentos inflamatórios, que é aqueles que são rápidos, embutidos, linguiça, salsicha, salame, tudo que é congelado, isso facilita o dia a dia, né? É muito mais prático. Mas, em compensação, a nossa saúde acaba sendo muito prejudicada, né? Então, a dica é a gente procurar consumir alimentos de in natura, né? Que a gente descasque mais e desembale menos. Dá um pouco de trabalho? Sim, dá trabalho. A gente precisa ter um planejamento e uma organização também da nossa alimentação. Talvez tirar um dia da semana para a gente fazer essa organização, né? Lavar,
cozinhar, e a gente pode até congelar para facilitar esse dia a dia, né? Para a gente optar por uma alimentação mais saudável. E a gente tem uma técnica chamada de branqueamento, no qual a gente pode congelar esse alimento e perder o mínimo de nutrientes possíveis e conservar o sabor desses alimentos. Então a gente faz, eu vou até ensinar ela aqui rapidinho. A gente cozinha, depois de lavado e higienizado, a gente cozinha esse alimento de 2 a 3 minutos e depois espera esfriar e coloca com gelo, coloca gelo nesse alimento. Depois que estiver bem frio, você coloca num tupperware de vidro com tampa e põe para congelar. E depois fica super prático para descongelar e para usar esse alimento no dia a dia. Isso pode ser feito com alguns legumes e frutas, é só higienizar, cortar e congelar, para a gente poder usar no dia a dia com mais facilidade, né? Uma outra dica é consumir alimentos da região, de produtores regionais, né? Que tem um custo mais, tem um valor mais barato, né? E acaba tendo também, são mais saborosos, alimentos da época, né? Também é uma outra dica para se consumir, são mais saborosos, e a gente também pode optar por ligar para entregar em casa, né? Desses produtores regionais, aqui do Vale tem bastante gente que está fazendo isso, e aumentou muito os fornecedores de alimentos regionais que entregam, que fazem delivery. Então, é uma opção prática para a gente poder não cair na tentação desses alimentos prontos, né? Uhum. Limitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, como eu falei, e cozinhar, né? Fazer desse momento um prazer em família, levar a criançada para fazer o pré-preparo dos alimentos, lavar, cortar, descascar, né? Sempre com muito cuidado, com muita atenção, mas fazer desse momento um momento de diversão e prazer entre família. Eu acho que eu gostaria de trazer sobre o assunto pandemia em si, né? Na clínica, o que a gente estava observando antes da pandemia, né? Como estavam já os nossos hábitos alimentares, com relação à atividade física. Então, como a gente estava cuidando já da nossa vida, da gente mesmo, né? Então, a gente já vinha apresentando algumas dificuldades, né? De relação com a gente mesmo, com o outro. Com a chegada da pandemia, que ninguém previa e ninguém gostaria de estar vivendo esse cenário, mas infelizmente estamos, né? Foi um agravante nas nossas vidas, né? Então, aquilo que a gente já não estava cuidando, aquilo que já não era prioridade, intensificou, né? E aí, principalmente com relação a esse cuidado diário, porque a alimentação é um cuidado diário. Se você não cuida hoje, acumula amanhã, no outro dia, e aí você tem inúmeras consequências por não cuidar, né? Então, com a pandemia, isso intensificou. E aí, o que eu percebi? Um movimento clínico mesmo, né? Que no primeiro momento, algumas pessoas se permitiram fazer do alimento, fazer da refeição as recompensas de prazer, já que os outros, né, as outras recompensas a gente não tinha naquele primeiro momento. E na verdade a gente não tem, como alguns passeios, algumas distrações, né, que a gente já não vinha fazendo em alguns casos com tanta qualidade. Daí extinguiu, né, com o movimento de recolher e ficar em casa. E aí o que a gente teve ali acessível todos os dias, né, a alimentação. Então eu percebi que rolou esse vou me permitir, né? Até o consumo de álcool também aumentou muito, né? E depois de um tempo, eu acho que quando as pessoas até deixaram de fazer um pouco do negacionismo, né, da situação, do que estava acontecendo, veio o desespero e a necessidade de querer controlar, mas sem saber o que precisa ser controlado, né?
E aí eu vejo que é mais ou menos a fase que a gente está agora. Essa necessidade de controlar, mas eu não sei o que, eu não sei como, né? E aí eu tenho que me controlar, eu tenho que controlar o consumo do alimento, a compra do alimento, enfim. Aí eu sinto que a gente chega nesse momento agora, né? O que eu vou controlar. Foi exatamente isso que eu observei no consultório mesmo, Amanda. Não é No uma começo, a demanda, uma pessoa... procura pela consulta com a Nutri, com a psicóloga, Aham, mas assim, com isso. essa rigidez. Como que eu faço para me controlar, né? E não é Como por que eu aí, corro não é o atrás? caminho. Como Do que eu corro atrás do prejuízo, Mas a né? Foi gente já bem isso que estava num aconteceu. caminho de prejuízo, a gente já estava ali, né, dando as escapadas, e aí intensificou com a pandemia. Não foi ela que causou isso em nós, né? Eu acho que ela foi um estímulo, né, muito profundo. Eu tô indo muito na contramão desse povo todo. Eu parei de comer carne na pandemia e Ó, parei de beber. Não consigo beber. Não me sinto bem bebendo na pandemia. E a maioria das bom, pessoas que está bom. fazendo totalmente o contrário. Tem um movimento aí expressivo, né? E no meu caso, assim, não foi uma coisa assim, eu preciso controlar minha alimentação ou eu preciso controlar a bebida. Foi um movimento natural do meu corpo, foi de eu seguir um pouco o que meu corpo estava me pedindo, né? Isso tem sido um movimento muito bacana, ao mesmo tempo, assim, ainda não me encontrei totalmente na minha alimentação, mas, enfim, estou me encontrando, mas achei bem legal o fato de não ser uma coisa assim, não, eu preciso me controlar, eu preciso, não posso comer. Essa rigidez. Exato. Mas aí você falou uma coisa importante, Flávia, que assim, você observou o movimento do seu corpo, né? E talvez esse seja o primeiro passo mesmo, né? Primeiro você precisa olhar para você e entender o que o seu corpo está pedindo, o que ele está dizendo, qual o direcionamento que ele já está propondo, né? Com certeza. Gente, assim, tem uma outra questão importante aqui, né? Que o preço dos alimentos aumentou absurdamente, né? Tem afetado a mesa da população, e isso a gente já tem visto muita gente falando sobre isso por aí, que teve que mudar a alimentação por causa do preço mesmo, né? Como fazer melhores escolhas diante disso, né? Para ter mais saúde e como substituir o que ficou mais caro, quais alimentos podem ser cultivados em casa, pequenas hortas, vasinhos, para ajudar a economizar e, ao mesmo tempo, manter a qualidade da alimentação. Bom, vou começar de novo, Amanda. A gente percebe que os alimentos que mais encareceram aí nos últimos meses são os alimentos de necessidade básica, né? Arroz, feijão, o óleo, né? Carne vermelha, proteínas, né, em geral. E são alimentos que são essenciais e fazem parte da cultura do brasileiro, né? Então, a gente sempre busca outras alternativas para que a gente consiga sobreviver nesse momento de que o desemprego está muito alto, né? E a falta de trabalho, né, por conta dessas paralisações também. E aí acaba afetando o financeiro, que é mais um desafio, né? Então, para substituir esses alimentos, que foi a primeira pergunta, né? No caso, por exemplo, do arroz, a gente pode substituir por macarrão, que é um alimento mais barato, né? E é um carboidrato tão bom quanto o arroz, né? A combinação de arroz e feijão é super nutritiva, então sempre que puder ter em casa essa combinação, são fontes de aminoácidos essenciais, a combinação dos dois, são casadinhos ali, então é excelente na alimentação do dia a dia. Mas quando não é possível, a gente pode substituir o arroz por macarrão, por batata doce, milho, o feijão a gente pode substituir por outras leguminosas, como ervilha, lentilha, grão de bico, soja, tá? O óleo, as substituições são outros tipos de óleo, mas os outros tipos de óleo
são mais caros do que o óleo de soja, como azeite, por exemplo, o óleo de coco, que acaba se encarecendo um pouco mais. Então, está na hora da gente parar e pensar em mudar o tipo de refeição que a gente está fazendo. Ao invés de fazer mais frituras, por exemplo, que usa bastante óleo, talvez fazer um alimento cozido, ensopado, assado, né? Para economizar no consumo de óleo, né? E no caso de proteínas, da carne vermelha, usar os substitutos, né? O ovo, o frango, o peixe, que acaba encarecendo um pouquinho mais, né? Mas também tem a proteína vegetal, que são as leguminosas que eu falei, que podem substituir o feijão. Ervilha, lentilha, grão de bico, soja também são boas fontes de proteína. Então, esses alimentos são bons substitutos desses principais alimentos que estão com o valor mais alto nesse momento, né? Uhum. E quer acrescentar alguma coisa, Amanda? Eu fico pensando aqui no quanto todas essas mudanças, né, elas são possíveis, mas a gente precisa de uma atitude interna de resiliência mesmo diante dessa situação, dessa condição, né? Porque aí a gente consegue entender que é possível ouvir essas orientações e executar isso, né? A gente precisa fortalecer mesmo a nossa relação com a resiliência, né? Porque para a gente sair de um olhar de dificuldade, e estamos diante da dificuldade e nada pode ser feito, né? A gente pode fazer, sim, é super possível, mas eu preciso entender essa força, essa fortaleza mesmo que a gente tem, que é a resiliência, né? Com certeza. Não que a gente concorde com o fato dos alimentos estarem no preço que estão, tá, gente? Não. Porque a gente não concorda, é absurdo, né? A gente está falando em termos de alimentação saudável, você pode substituir por alimentos que são, inclusive, mais saudáveis, né? Não que seja uma escolha agradável de se fazer por conta do valor da questão econômica, por conta do desemprego, que tudo isso é um absurdo, tá? A gente não está concordando, não. De jeito Forma nenhum. nenhuma. Porém, a gente precisa tomar uma atitude diante Exato, a disso, gente precisa né? reagir à realidade, né? Uhum. Com certeza. Exatamente. E o que que a gente pode fazer para poder melhorar isso, né? Não ficar Exato, estagnado, né? A gente precisa pensar e refletir sobre isso e agir, né? Esse é exato, o principal verbo, né? Ação. exato. Bom, há pesquisas que estão indicando um leve aumento do consumo de vegetais durante a pandemia. Ao mesmo tempo, um outro estudo indica que existe uma elevação no consumo de frituras e doce. Ao que se deve, na opinião de vocês, esses eventos, né? Essa dicotomia, essas duas situações, né? Ao mesmo tempo que aumenta o consumo de vegetais, aumenta também o consumo de produtos que não têm uma qualidade, não que tenham uma qualidade, porque em excesso fazem mal, né? Como fritura, doce. Porque de vez em quando, nessa situação, não vou mentir para vocês, às vezes eu preciso de um doce para adoçar não só minha necessidade corporal, mas adoçar a vida. Sim, cuidar A desses gente estados emocionais, né? Exato, porque E quando a tem gente isso, né? Tem olha um os momento extremos, que esses extremos têm a ver com essas alterações emocionais, né? Hoje a gente fala muito da ansiedade, é uma emoção muito presente na nossa rotina, já era presente, né? Pelo próprio estilo de vida que muitos vinham adotando. E que agora a gente está de fato lidando com um perigo real, o vírus está aí, e a gente, se for o caso de sair, a gente precisa se proteger. Então, a gente de fato vivencia essa emoção diariamente, né? Não só ela, outras, mas a gente acaba colocando todo mundo ali na ansiedade. E aí a gente tem essa tendência mesmo aí nos extremos, né? Ou tudo é permitido, ou nada é permitido. E aí a gente fica nessa oscilação, né? e é isso que acaba é, desequilibrando, né? Os exatamente. dois, neste caso, é o que As desequilibra. polaridades em É, tudo. é, E tem aquela coisa também da gente descontar tudo na alimentação, né? Então, por exemplo, eu tô cansada. Ah, eu vou comer um doce, porque hoje eu mereço.
Eu E tô aí feliz. entram as crenças, Ai, né? vamos comemorar comendo, né? Eu tô triste, ai, eu vou comer. Então parece que o alimento vai tapar aquele buraco, né? Que a gente nem sabe de onde veio, muitas vezes, e aí a gente acaba comendo e gerando aí alguns transtornos alimentares, né? E que a gente pode, inclusive, com a equipe multi, controlar isso, né? Com a alimentação adequada, com a terapia em dia, falando sobre isso, a gente consegue controlar isso perfeitamente. Mas gera um ciclo vicioso, né? Quanto mais eu Uhum. como, mais eu quero. Isso, porque Então, e aí, então, assim, é interessante identificar quais são as nossas crenças com relação à alimentação. Então, se elas são muito permissivas, né? Eu tive um dia difícil, olha as notícias que eu recebi hoje, que a gente tem recebido. Então, é justo comigo que eu me permita comer o que eu quiser, o quanto eu quiser, a hora que eu quiser. Então, se a sua crença com a alimentação ela é muito permissiva, né? Ela pode te levar a algum desequilíbrio mesmo no sentido da doença, né? Então, se isso acontece no mínimo aí uma vez por semana, por mais de 3 meses, você está nessa constância aí dessa permissão, né? Me permito tudo. Aí a gente já vai entrar num ciclo mesmo. E aí eu vou enfraquecendo, né? A minha noção de que eu posso lidar com as minhas emoções. Eu posso Exato. acolher, eu Você posso substitui o lidar pedir. por outras. Exatamente. E aí a gente vai, e aí realmente, quando você para refletir se você dá conta daquela emoção, você fala, eu não dou conta. Porque eu já desenvolvi um mecanismo que cuida de mim nesse momento de tristeza ou de alegria. E aí eu me sinto confortável daquela forma, né? E só depois de um Uhum. tempo que eu vou lidar com as consequências dessas escolhas que eu fiz, né? Uhum. Com certeza. Eu acho muito importante isso que eu falei para vocês, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sente muito o meu corpo, assim, o que meu corpo está me pedindo, mais do que é o meu desejo de, eu tô com vontade de comer isso. Não, mas é muito o meu corpo. E eu, por exemplo, tenho pouquíssima necessidade de doce. Sim, eu tenho até, às vezes, baixas de glicose porque eu não consumo doce, né? Mas aí tem dia que eu sinto, assim, eu sinto no meu paladar a necessidade de comer algum doce justamente porque tá baixo, sabe? Eu acho que abaixa minha glicose mesmo, porque eu falo, nossa, eu tô precisando agora. Aí vem uma panelinha de brigadeiro, entendeu? Mas mas, assim, é muito de observação. Tenho observado muito mais esse movimento de sentir o meu corpo, as necessidades do meu corpo, e está sendo bacana entender isso nesse sentido. Eu acho que é um movimento interessante também, né? Esse seria o com ideal, né? Que a certeza. gente conseguisse observar antes da ação, né? Uhum, Seria o ideal. Seria verdade. ótimo. Mas eu queria ressaltar que não tem nada demais, às vezes, a gente comer um doce, às vezes a gente comer um fast food, às vezes a gente comer o que a gente gosta, né? Assim, que a gente tem vontade. A comida também é cultura, né? Então, assim, às vezes é importante a gente comer o que gosta. Então, o importante é a gente procurar estipular um dia na semana para isso. Talvez uma refeição do final de semana. Hoje, sábado à noite, vou comer uma pizza com a minha família. E tá tudo bem, né? Comer uma pizza Uhum, com a família. Já foi essa semana. Semana que vem eu vou preparar o que eu vou comer e procurar ter uma rotina alimentar mais equilibrada durante a semana para conseguir comer o que gosta também, que é importante. Senão fica claro. chato, né? Senão a É. alimentação acaba ficando rigorosa demais e a gente acaba se cobrando demais por isso. Então é Uhum. importante ter esse equilíbrio, né? E tentar educar nossa mente para isso. Não, porque assim, tudo que a gente radicaliza faz algum mal, né? Se você também, vou abolir tudo, vou não sei, esse radicalismo também não é legal. Também é um sintoma de que você não está lidando com a sua alimentação bem, né? É, Você tem que lidar com várias dimensões do seu ser e a alimentação é uma delas. Então, tudo que é muito radical, você já pode
perceber que tem alguma dificuldade de lidar aí, né? Na verdade, esse radical é o que te aproxima dos transtornos, seja alimentar, seja na área mental, né? Então, essa rigidez radical, né? Já é um indicativo de que você não está lidando com alguma coisa. Né? Então, todo o excesso esconde uma falta. É verdade. Já é um indicativo mesmo. Bom, a gente sabe normalmente que os alimentos orgânicos são mais caros. Assim, hoje em dia a gente ainda tem essa questão do alimento orgânico ser mais caro que os outros, né? No curto prazo. Eu já analiso isso, eu analiso em termos de prazo, porque no curto prazo ele até pode ser mais caro, né? No entanto, a gente também sabe que no longo prazo, o consumo de alimentos com muitos agrotóxicos, transgênicos, trazem mais gastos futuros à saúde, né? Como vocês orientam a população a equilibrar esse aspecto econômico e da saúde na alimentação e no cuidado com o corpo? Bom, o Brasil, ele é o segundo maior produtor de alimentos, em consumo de alimentos agrotóxicos. Então, é muito agrotóxico. Os agrotóxicos são pulverizados nos caminhões antes de serem distribuídos, fora o agrotóxico que é usado na plantação, né? Então, assim, é muita coisa. Eu sempre, claro, indico para os meus pacientes, sempre que possível, para consumir os alimentos orgânicos, sim, né? Para consumir de produtores locais, para estimular a economia local também, incentivar, porque gera aí um ciclo para a região, né? Mas também tem a possibilidade das pessoas não terem a situação financeira tão benéfica para isso. Então, eu dou alternativas, né? Então, talvez comprar os alimentos que mais têm concentração de agrotóxico, comprar o orgânico desses alimentos. E o restante, comprar os alimentos da época, que acabam sendo mais baratos e são menos pulverizados e acabam tendo menos agrotóxico. Então, essa é uma dica legal, porque aí você acaba consumindo menos agrotóxico e beneficiando sua saúde, né? Então, esses alimentos são essenciais, a gente não deve deixar de consumir nenhum alimento, fruta, verdura, legume, por conta do agrotóxico. Mas talvez diminuir o consumo dessa forma vai melhorar ainda mais a alimentação e vai equilibrar de alguma forma, né? Não, e assim, respeitar os ciclos da natureza, eu acho isso importante. Conhecer qual é a fruta, qual é o legume, qual é a verdura da época, né? Eu já trabalho isso há muito tempo, assim, essa preocupação, porque, assim, eu trabalho com dados de governo e nunca neste país se aprovou tanto agrotóxico em tão pouco tempo. E agrotóxicos que causam não só doenças que a gente vê mais comuns, como câncer, mas que causam doenças deformativas, gente, é horripilante, sim, sinceramente. Quem pesquisa isso está apavorado com relação à quantidade de agrotóxicos que a gente que estão sendo liberados e que a gente tem consumido, né, sem saber às vezes, né, porque nem todo mundo tem acesso a essa informação, não é uma coisa muito transparente. Então, eu sempre falo, né, consumir, sempre saber a época dos alimentos para consumir, e é isso, como você falou, há alimentos que necessitam de mais agrotóxicos para serem produzidos fora da época que eles são naturalmente produzidos. Então, evitar consumir esses alimentos, né? E isso é muito importante, porque a gente pensar no curto prazo você não gasta mais, só que no longo prazo você tem inúmeros outros problemas, consequências para a saúde, inclusive que podem ser mortais, né, gente? Com certeza. Eu queria citar, pode falar, Amanda. Produzir essa consciência, né, que a gente não vê isso hoje, mas é uma questão a médio, longo prazo, né? Então, cuidar disso que parece que é invisível, né? Parece que eu não vejo a consequência disso hoje, aqui e agora, mas existe, né?
E o cuidar, né, esse verbo cuidar, ele exige essa reflexão mesmo. Então, aquilo que eu estou cuidando hoje, aqui, agora, é necessário, seja alimentação, seja atividade física, seja aprender a ouvir o próprio corpo, ouvir as emoções, trabalhar isso aqui agora é imprescindível, né? Cuidar da vida é algo trabalhoso e necessário, né? Verdade. Empurrar isso, encobrir isso, não é Eu um não bom vejo, caminho. logo não existe, né? Exatamente, Eu queria até citar esses alimentos que têm maior concentração de agrotóxico Legal. para registrar e para a população aí ficar atenta. O tomate, morango, mamão, abacaxi, são alguns aí que a gente tem uma concentração bem... alface, são alguns que a gente tem uma concentração bem grande de agrotóxico. A outra Já me pergunto, alternativa, né, Mayara, é se você tem espaço, tem paciência, espaço, plantar algumas delas dá para você plantar em casa. Assim, eu falo porque eu já fiz hortas gigantes na minha casa, de vaso, verdade, de tudo um pouquinho, né? Também é uma alternativa, né? com Para o certeza. bolso e para o alimento ser mais saudável. Né? Com certeza, o próprio tomate, ele vai super bem no vaso. Ou Super. seja o tomatinho, ou seja o tomate maior, ele vai bem no vaso, ele produz bastante tomatinho ali. Opa, Tem o manjericão, os temperinhos, né? Salsinha, todos. cebolinha, alecrim, todos eles vai muito bem em vaso. Que mais? Cenoura também vai bem no vaso, né? Naquelas pequenininhas. Então, é uma alternativa, sim, para a gente ter uma alimentação mais saudável sem gastar muito, né? e Mas aí os uma alimentos. atividade completa também, né? Como a Flávia falou, se você cultiva em casa, né? Você estende essa experiência, a sua relação com o alimento, com a alimentação, você fazer o ciclo completo, né? Exato. Sim, com certeza. E o fato da gente consumir os alimentos da época traz muito mais sabor para ele, né? Assim, a gente tem muito, eles são mais nutritivos, né? E são mais saborosos também. Então, os alimentos da época e orgânicos, cultivados em casa ainda, melhor ainda, né? Não, com certeza. Eu, assim, quando eu tive um quintal grande, eu fiz uma horta que eu plantei até feijão, gente. Vocês não têm ideia, ficou uma selva a minha casa. E é assim, adorava, porque é isso, você acorda, você vai preparar sua comida, você vai lá, pega na horta, você vê o desenvolvimento de cada planta, de cada. É muito legal, assim. Aí isso também te ajuda a desenvolver uma outra relação com a alimentação. Eu acho que tudo isso vai te ajudando a evoluir nesse sentido de cuidado a partir da alimentação, né? Uhum. Bom, a gente tem que lembrar que algumas pessoas também já estão lutando contra outros quadros de saúde, outras patologias, né, que já haviam se manifestado antes da pandemia, diabetes, hipertensão, câncer. Então, além de tentar se proteger da Covid, elas também têm que trabalhar essas outras comorbidades, né? Como pensar coletivamente na questão da alimentação de forma a favorecer aqueles que apresentam outras doenças durante a pandemia? Bom, primeiro de tudo é não parar o tratamento, porque o que a gente tem percebido, eu trabalho muito com paciente oncológico, então eu percebo que logo no começo da pandemia as pessoas ficaram com muito medo, com razão, né? Mas esse medo acabou prejudicando o tratamento, então eles pararam o tratamento. Saiu uma pesquisa agora em novembro dizendo que os pacientes diabéticos também pararam muito, assim, pararam durante um tempo o tratamento e isso sobrecarregou a saúde desses pacientes também. Então, a primeira dica é não pare o tratamento. Se cuide, previna-se quando for fazer fora o tratamento, né? Quando for ao hospital ou à clínica ou a uma consulta médica, use máscara, mantenha o distanciamento, álcool gel na bolsa, mas não deixe de fazer o tratamento e o acompanhamento da doença já existente, né? Uhum. E fora isso, as dicas do dia a dia é manter o
uma rotina diária, né? Talvez em horários fixos, manter essa rotina em casa também, né? Muitos estão trabalhando em casa, alguns não puderam parar, mas esses que mudaram totalmente a rotina, manter esses horários fixos em casa, né? É, fazer refeições intermediárias, não ficar só com as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar também é uma dica. Não deixar de consumir frutas, né? Agora, você citou que aumentou o consumo de frutas e que bom, né? Pelo menos uma notícia boa aí para gente. É importantíssima. Frutas são ricas em vitaminas e minerais, fibras, ajudam no intestino, na pele, no cabelo e nos mantém também saciados, né? Então, consumir aí no mínimo de 2 a 3 frutas por dia é importante. E quanto mais variar a cor, melhor, porque cada cor representa um nutriente diferente. No prato, no dia a dia, no almoço, jantar, colocar aí no mínimo 5 cores no seu prato, para ele se tornar um prato diversificado e colorido. Mas eu não tenho dinheiro, alguns pacientes falam, mas eu não tenho dinheiro para colocar tudo isso no prato. E aí pensa que são 5 tipos de legumes diferentes, né? E não, arroz, feijão e a mistura já conta. Então você vai colocar um legume e uma verdura, alface, tomate, talvez, né? E aí pode variar durante os outros dias, durante a semana. O importante é você não deixar de consumir esses alimentos, né? E o que hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Então a gente está fazendo essa live, né? Esse bate-papo num dia muito importante, onde as pessoas precisam mesmo se conscientizar que a alimentação pode prevenir não só a obesidade, mas muitas outras doenças, né? E ajuda muito no tratamento também. Amanda? Eu estava pensando aqui com relação às doenças, né? As outras doenças que não pararam, né? Que continuam, e inclusive o diagnóstico dessas doenças, né? Então, algumas pessoas estavam em tratamento e pausaram, e outras não seguiram com as consultas, enfim, e é necessário a gente continuar, né? Eu percebi no consultório que até alguns sintomas que podem ser, que também acontecem, né, com a pessoa que está com o Covid, das pessoas ficarem inseguras de irem ao médico, porque, e se for, eu vou ter que afastar do trabalho, e aí a gente não tem o diagnóstico de outras doenças, né? Então, isso também é sério e tem acontecido, né? É importante. Então, quem já tem o diagnóstico, seguir no tratamento, né? E quem está com algum sintoma, algum sinal, algum tempo, procure o médico, faça o exame, faça o diagnóstico e cuida, né? Necessário, porque a situação hospitalar está caótica, né? E muitas questões, muitas doenças, se diagnosticado no começo, a gente consegue tratar, cuidar em casa, né? Não tem a necessidade de evoluir, né, negativo e ir para o hospital. A gente cuida em casa, cuida clinicamente, né? Você às vezes tem alta hospitalar, mas não tem alta médica, segue cuidando e tratando em casa. Isso também é importante. E a alimentação, acho que é um dos principais aliados, né? Para a gente fazer a manutenção da saúde para quem está saudável e para quem está investigando alguma doença também. Né? Então, ter consciência disso é importante, sim, com certeza. E como prevenção também, né? Como prevenção. Se você está saudável, vamos promover essa saúde. Exatamente. Aí e vamos manter-se saudável para não nem ficar com a doença em si, né? Tá. Verdade. E como melhorar a saúde de idosos nesses tempos de Covid por meio da alimentação, da nutrição? Bom, além das dicas que eu dei, né, manter uma rotina fixa, aumentar o consumo desses alimentos, descascar mais e desembalar menos, né?
frutas, verduras, legumes. Eu acho que praticar uma atividade física, né, mesmo que em casa, é importante manter-se ativo para melhorar aí a força muscular. Os idosos têm perda de massa muscular muito acentuada, né, no decorrer da vida. Nós temos, depois dos 40, a gente perde aí cerca de 5% de massa muscular por ano. Então, a gente precisa aí, primeiro, passar com uma nutricionista, né, para ela poder fazer todas as orientações, passar com o geriatra, não deixar de fazer os acompanhamentos, né, e seguir aí uma rotina de acordo com a orientação da profissional, fazer atividade física, não deixar de consumir água, que é muito importante. A gente também acaba diminuindo o consumo de água, né? E a água é essencial para o funcionamento do nosso organismo, e diminuir aí os ultraprocessados, os famosos, né? Refrigerantes, balas, doces, frituras em geral. Eu acho que é isso, essencialmente. Não deixar de tomar também os complexos vitamínicos, né? Através da orientação do médico ou da nutricionista. Não saiam comprando aí suplementos e complexos vitamínicos por conta própria, isso não é recomendado. Procure orientação do seu nutricionista ou do seu médico, que com certeza eles vão saber te orientar, né? Através dos exames bioquímicos e do exame físico. Sim. Eu vejo que com a população idosa, né, a gente precisa lembrar da escuta, né? Os idosos, nós vamos passar por esse processo, se Deus quiser, de perda, né, da musculatura, enfim, mas existe alguém ali, uma vida, uma história, preferências, paladar, né? E isso precisa ser ouvido. Então, para aqueles que dão conta de fazer as suas escolhas sozinhos e nem convivem com cuidadores, né, seja da família ou não, eles vão ali percorrendo um caminho e tal. Aqueles que necessitam dessa ajuda, então que os cuidadores, da família ou não, escutem essas pessoas, né, e mantenham esse diálogo, né, porque eles também precisam de autonomia para decidir, fazer as escolhas, né? E aí sim a gente vem como um apoio para orientar no que for necessário e não tirar essa autonomia. É uma coisa que eu tenho acompanhado aqui na clínica também. E eu entendo, a situação é delicada, tem muito medo envolvido em todas as direções, mas cuidar para a gente não podar essa autonomia, né, do idoso. Exato. E Amanda, você falando, eu fui lembrando, né? A maioria dos meus pacientes, eles são idosos. E eles são muito carentes, eles querem muito contar, Ser ouvido. ser ouvidos, exatamente. E esse acolhimento é extremamente importante, né, para esses pacientes, né? A gente precisa ter a escuta ativa dessas pessoas, né, e entender qual que é a demanda dele para a gente ajudar da melhor maneira possível, né? E o que você falou é isso mesmo. Alguns pacientes, eles têm dificuldade para se alimentar, porque acaba tendo mesmo dificuldade de deglutição, muitos usam dentadura, a gente precisa adaptar a consistência da alimentação para que ele consuma o alimento adequado, na consistência que ele consegue. A gente precisa sempre estar de olho para que ele não tenha deficiências nutricionais decorrente dessas deficiências motoras que acabam vindo no decorrer da vida, né? Então, isso foi muito uma observação importante. E que alimentos contribuem para aumentar a imunidade? Bom, a imunidade é comigo mesmo. Eu trabalho com pacientes em quimioterapia, né? Então, a gente precisa, a cada ciclo da quimioterapia, estar com a imunidade sempre boa, né? Dentro do valor de referência que a gente considera bom, para ele poder fazer o próximo ciclo de quimioterapia. Senão, a quimio é cancelada e ele tem que se alimentar adequadamente para depois fazer a quimioterapia. Então, existem alguns alimentos que
são considerados chaves para aumentar a imunidade. E ômega 3, por exemplo, que tem na sardinha, tem no salmão, ele é um antioxidante que ajuda aí a aumentar a imunidade. Os alimentos de cores verdes escuras também, espinafre, brócolis, couve, tem um alimento de cor verde escura por dia. Alimentos de cores avermelhadas também e alaranjadas, né, que tem o beta-caroteno, então cenoura, tomate, melancia, alho, cebola também ajuda bastante na imunidade. As castanhas em geral, as oleaginosas que a gente fala, né, nozes, castanha do Pará, de caju, elas são ricas em selênio, que também ajuda a aumentar a imunidade, e batata doce, os crucíferos também, couve-flor. Então, todos esses alimentos, nenhum alimento sozinho vai conseguir aumentar a imunidade. É o conjunto da alimentação rica em nutrientes e colorida é que vai aumentar a imunidade. Então, não existe um alimento aí, um único alimento que é considerado padrão ouro para aumentar a imunidade. Tem que ser sempre um conjunto aí da alimentação, com atividade física e um bom consumo de água para a gente poder ter, e sono, né? A gente precisa dormir bem também, para ter aí E uma boa... sol, e sol. Sol, exatamente, vitamina D, né? Vamos sintetizar a vitamina D, precisamos de sol, isso é muito importante. E eu acrescento a autenticidade, né? Tem nada mais revigorante ou fortalecedor você poder sentir o que você sente, sem punição, né? E se expressar, ter lugares de fala, então ser ouvido, ser acolhido, você poder acolher aquilo que você sente, você poder expressar aquilo que você sente, né? E sem aquela rigidez que a gente falou no começo do nosso bate-papo aqui, né? Mas com autenticidade, com verdade, né? Respeitando si mesmo, respeitando ao outro, né? Aí a gente fortalece a imunidade, sem dúvida. Com certeza. Gente, vou para a última pergunta nossa, com a certeza de que teremos que ter outro dia aí para continuar essa conversa que está interessantíssima. Como trabalhar a nutrição em tempos de pandemia, no caso daqueles que já apresentavam distúrbios alimentares antes desse cenário? Bom, eu acho que a gente precisa de acompanhamento multiprofissional, né? Porque se já tinha distúrbios, a gente precisa tratar isso em conjunto. Então, ter um acompanhamento psicológico juntamente com a nutrição, para a gente poder identificar quais são os principais fatores que estão levando a esses transtornos, né? E conseguir aí ajudar de forma conjunta esse paciente a ter melhores resultados, a se controlar mais e fazer melhores escolhas e pensar antes de comer, né? Porque a gente acaba, como a gente já disse, descontando tudo na alimentação. Então, a gente precisa, antes de comer, pensar no porquê que eu vou comer aquilo. Será que eu estou realmente com fome? Ou será que eu vou comer porque eu estou nervosa, ou estou ansiosa, ou estou triste, né? Ou estou feliz demais, então eu vou comer. Então a gente precisa praticar o mindful eating, né? Pensar, ter concentração na hora da alimentação e pensar o porquê que eu vou me alimentar daquele alimento agora, é a hora de comer aquilo, né? E ter um equilíbrio, né? Entre o pensar e o agir. Acho que isso é essencial. Eu penso que, num primeiro momento, a gente precisa se permitir olhar para a nossa vida, olhar para a nossa rotina, sem a condenação. Primeiro eu olho, eu aceito, eu entendo até o porquê daquela condição, né? E aí sim eu me permito buscar ajuda, né? Se eu preciso de uma ajuda técnica,
para cuidar dessa alimentação, existe uma profissão que pode me orientar. E tá tudo bem buscar essa ajuda. Porque eu vou aprender com essa ajuda. E aí eu vou conseguir cuidar daquilo que eu sinto que não tá legal para mim. Mas não é uma punição ir no nutricionista e passar por um processo de reeducação alimentar. Não é punição ir ao psicólogo e aprender a lidar com as emoções, né? Não é nem controlar, porque a gente não controla a emoção, mas a gente aprende a identificar, aceitar e entender se eu posso fazer alguma coisa. Em algumas situações não tem que ser feito, tem que ser sentido e vivido. Né? E aí, sim, tomar decisões conscientes, né? E aí vem o que a gente quer tanto, que é o controle, e que na verdade nem é um controle, é conhecer mesmo, né? Conhecer o meu corpo, conhecer a minha relação com os alimentos, a minha relação com a alimentação, né? A minha relação com a minha saúde global, né? Física, mental, energética, espiritual, enfim, né? Todas essas relações. Exato. Meninas, chegamos ao fim, mas eu já adianto, tá vendo quando a conversa flui, assim, é muito bom, né? A gente nem percebe a hora passando, e eu acho que o público também, teve pergunta do público, tá, gente? Eu não falei para vocês, mas teve. A gente trouxe aí, porque algumas questões são muito... Às vezes a gente tem um olhar num momento e a hora que começa a conversa, né? Eu, por exemplo, ali na nossa conversa já fui tendo olhares, percepções a respeito e fui introduzindo temas que a gente nem estava considerando antes. Esse é o bacana de ser uma conversa, de ser, né, mais aberto, porque permite que a gente vá refletindo enquanto está conversando, vá criando novas possibilidades, novos questionamentos, né? É muito bacana. E eu queria agradecer muito vocês e já fazer o convite, né? Que a gente quer mais e mais conversas, mais trocas, porque é muito importante também enxergar o multiprofissionalismo nas situações, nas diversas dimensões da vida, né? Vocês acabaram de falar sobre a questão dos distúrbios alimentares. Não basta um profissional para resolver isso, você precisa, né, ter uma rede aí de acolhimento para tratar. Então, é muito legal ter essa visão mais multipolar das coisas, né? Eu particularmente gosto muito, porque como jornalista, primeiro eu tenho a oportunidade de aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para mim, como jornalista, é muito bacana. Mas para as pessoas também, que às vezes é isso, né? Eu estava falando, às vezes a gente está com uma visão da coisa ali e você não consegue enxergar aqui do lado, que aqui do lado tem outras soluções que se complementam, né? É muito importante, muito bacana. Muito obrigada por estarem aqui compartilhando isso com a gente, né? Queria agradecer muito, Mainara, muito Amanda. Já, como eu disse, já convidá-las novamente para uma outra conversa. E aí vocês também podem trazer aspectos do trabalho de vocês que a gente hoje não conseguiu ver, mas que são importantes trazer, a gente faz, tá? A gente está aberto, né? E eu queria aproveitar um pouquinho para convidar o nosso público também para a próxima conversa, que é com a psicanalista Adriane Setemi, que integra também a equipe da Clínica Social do Espaço Elabora, a respeito da convivência e das relações afetivas na pandemia, que é outra temática que veio a partir de uma enquete que a gente realizou, assim como a de vocês. É um tema que as pessoas estão procurando muito saber a respeito. Esse tema que a Adriana vai tratar também, né, é um tema muito importante. No dia 12 de março, também no Facebook do Elabora. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e agradecer ao público que nos acompanhou. Boa noite. Boa noite, a gente que agradece. Boa noite, obrigada.